Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tava aguardando aí uns minutinhos para todo mundo aí entrar na nossa live de hoje. Hoje a gente vai conversar com a Cláudia Franco. Ela já deve estar entrando aí alguns minutinhos aí na nossa live. Eu conversei com ela agora faz uns 2 minutos aí pelo telefone. A gente estava acertando aí os últimos detalhes e ela já deve estar entrando aí para a gente começar nosso bate-papo de hoje. A Cláudia Franco, a maioria de vocês, né, acho que acredito que todo mundo conheça, mas ela é incentivadora aí da prática do ciclismo aí, principalmente nas mulheres, né, uma grande incentivadora do esporte aí com as mulheres, e a idealizadora da escola de pilotagem de bicicleta Ciclofemini, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o esporte, o ciclismo e esse mundo feminino, né? Como a bicicleta, como a prática do ciclismo, ela contribui tanto para a questão do empoderamento feminino, emancipação feminina, quanto para a inclusão social, né, a valorização, na verdade, assim, ampliação do universo feminino na prática do esporte, tá? Então, a Cláudia já chegou aí, eu vou adicioná-la aqui na nossa live e a gente vai começar esse bate-papo. Peraí. Oi, Olá, Cláudia, tudo bem? tudo Tudo bem? bem? O Tudo gatinho aí, jóia. Tudo bem? tudo bem Ai, com que bom. você? Tudo bom, Agradeço. Débora. Obrigada aí pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço, né, em nome da família de ciclistas, você ter aceito o nosso convite para participar aí desse bate-papo de hoje, né? Na verdade, um bate-papo mesmo, né? Para a gente conversar um pouquinho dessa sua relação com a bicicleta, essa sua experiência, né, com o esporte e de todo esse processo que você vem fazendo, assim, em levar a bicicleta para mais mulheres, assim, né? Que eu acho que é um ponto que a gente conversou, assim, um pouquinho pelo WhatsApp e pelo que eu acompanho, assim, do seu trabalho, que é uma coisa que ainda é pouco realizada, né? A gente vê que hoje em dia a gente tem mais mulheres praticando, né, o ciclismo, mas ainda é um ambiente masculino, né? Principalmente competição, assim, a gente vê que a maioria são homens, né? E eu acho que você leva a bicicleta, assim, para um outro campo, assim, né? Além da questão do exercício físico, né? Que é importante, a gente sabe. Mas você amplia um pouco esses horizontes, né? Então, primeiro, seja bem-vinda, tá? Sinta-se à vontade. Obrigada, Débora. Se você Obrigada. quiser aí dar uma boa noite pro pessoal, esse Bom, espaço aí primeiro é seu.
Tá, queria agradecer a oportunidade, o convite da família de ciclistas, né? E, bom, a gente tem, assim, eu tenho bastante conteúdo aí para passar para vocês. Espero que vocês curtam esse momento que vai estar aí conosco durante essa 1 hora aí de bate-papo. Eu não sei, você quer que eu fale de alguma coisa do trabalho? Como é que você quer que eu conduza? Eu vou perguntando algumas coisas e aí a Tá. gente vai desenvolvendo aí o assunto, pode ser? Ok, ok. Então, tá bom. Cláudia, a gente vendo, né, Uhum. colhendo, né, vendo a sua história, conhecendo, te acompanhando, né, pelos seus trabalhos, a gente vê que você começou assim no ciclismo tardiamente, né? Assim, não é o que o pessoal assim, eu também comecei mais tarde, né, a praticar o ciclismo, né? Não Uhum. comecei cedo como normalmente a gente vê assim. Embora enquanto criança, acredito que você também, a gente tem andado de bicicleta, mas não praticado mesmo o ciclismo, né? Como que aconteceu isso, assim? Qual que foi o start, porque eu vi que a sua carreira era outra, né? Você trabalhava na área de exatas, né? Trabalhava com Uhum. tecnologia da informação. Como que aconteceu essa mudança, né? De estilo de vida e profissional também, né? Assim, na realidade, quando eu falo eu comecei tardiamente, né, que eu aprendi a pedalar, é difícil das pessoas entenderem isso, o que que é um adulto já numa idade madura não saber pedalar. As pessoas acham que é não saber pedalar bem. Eu digo, não, eu não sabia colocar a bike em movimento. Que isso é uma Uhum, diferença muito grande, você não saber pilotar bem, mas ter aprendido quando criança. Que não foi o meu uhum, caso, eu não aprendi quando criança. Então, eu uhum, só fui aprender isso numa idade madura. E aí, depois de aprender, eu percebi assim, os N, benefícios que eu tive com o pedalar. Então, eu nem falo de prática esportiva ainda, né? O ciclismo, e principalmente o ciclismo de estrada, foi acontecer bem depois na minha vida, né? Eu uhum, aprendi a pedalar, depois eu, até porque por amigos que eu conheci, eu acabei conhecendo o mountain bike. Mas na uhum, época eu nem sabia o que que era mountain bike, né? Para mim, assim, pedalar, eu não estava envolvida com esporte nem nada disso. E aí eu acabei entrando para o mountain bike, né? Que também me apaixonei pela modalidade. Nossa, para mim era tudo, assim, eu tinha que fazer, né? Eu tinha que pedalar. Se eu pudesse, eu pedalaria todos os dias. Mas aí, após 1 ano, né? Já praticando, envolvida com esporte, eu percebi, contando a minha história, relatando a minha história para várias pessoas, eu percebi que muita gente não sabia pedalar, principalmente mulheres. E isso há quase 11 anos atrás, você imagina, eu era praticamente uma das únicas que estava lá no grupo de homens, né, no meio de uma uhum, trilha, e não tinha mulher. E eu falava, traz uhum, a sua esposa, né? Traz a sua namorada, a sua filha para pedalar. E o pessoal fala, mas elas não querem, elas têm medo, elas não sabem pedalar. E aí, com uhum, isso, né, todos os benefícios que eu recebi com a prática, eu quis compartilhar isso com outras mulheres. E aí foi aí que surgiu a ideia de montar uma escola de pilotagem de bicicleta para ensinar mulheres adultas a pedalar. Porque as pessoas uhum, acham que isso é uma coisa que espanta, as pessoas dão risada, fazem muito bullying, até sarro de mim uhum, ainda muita gente tira. Como assim você ensina as pessoas a pedalar? Tem gente que ainda acha isso um absurdo, isso ser uma profissão, instrutora de uhum, bicicleta, ensinar alguém, uhum, porque as pessoas acham uhum, assim que você tem que aprender de forma amadora, aprender com o familiar, né, aprender na rua, que você não precisa de técnica. E eu sempre explico para as pessoas, se existe escola de futebol, porque chutar bola qualquer um chuta, né? Você pega uma criança de 1 ano, se você jogar a bolinha para ela assim no chão, ela naturalmente, né, ela vai chutar a bola com o pezinho. uhum, Então, quando você fala, se você precisa aprender a chutar correto uma bola,
Quer dizer, eu chuto bola, mas eu não sei colocar a bola numa direção, no canto do gol, fazer um passe. Por isso que você precisa aprender a técnica Sim. correta. A bicicleta é a mesma coisa. Então, isso ainda, você vê, já vai para 10 anos a escola. A gente ainda enfrenta esses tabus. As pessoas que vêm até nós relatam histórias, né, de que a família acha que elas não devem aprender, porque elas vão cair, porque elas estão velhas demais. Isso gera muita Sim. vergonha, gera frustração, porque existe um bullying. Às vezes a forma com que as pessoas tratam isso até é de uma forma meio velada, e por conta disso, muita gente deixa de pedalar, e principalmente mulheres. Hoje, no geral, você pega assim, a proporção é de 70% homem, 30% mulher. No geral, assim, no esporte em geral, sabe, quando você vai pensar em vendas de produto feminino, quando você vai pensar, por exemplo, numa plataforma como o Strava, né? Você tem Uhum. 70% de homens usando a plataforma e 30% mulher. E por quê? Sim. Porque a bicicleta, quer dizer, ou a introdução da mulher, né, no mundo da bike, ele se deu com muita dificuldade, como todo outros esportes, né? A primeira prova que uma mulher pôde participar de ciclismo foi depois de quase 100 anos da primeira prova de ciclismo oficial. Então, Uhum. geralmente por conta de cultura, isso não é incentivado, né? E principalmente de uma geração, que você pega uma geração mais ou menos de 40 anos para cima. Né? E hoje a gente Uhum. também encontra uma outra geração, que é o meu histórico na escola, assim, você pega uma outra geração, que já são adolescentes ou jovens de 20 e poucos anos, 30 anos, que também não aprendeu, porque aí já é aquela geração que é a geração do apartamento, das grandes É. cidades, que aí a brincadeira não era mais a brincadeira de rua, pegar bike, né? A brincadeira né, toda a parte de tecnologia, então eles ficam, eu falo, muitas vezes a criança bate o pé, né, para ficar no joguinho, no celular, e ele não vai bater o pé para falar, pai, vamos lá para o mato, para uma trilha pedalar. Então, Uhum. hoje, assim, a gente tem o nosso histórico já com mais de 12 mil alunos, né, com quase 10 anos aí que a gente está completando de atuação. Então, você tem uma geração, né, que era da minha faixa etária para baixo, né, de 40, 50 e poucos anos, 30 e poucos anos, que não teve essa oportunidade. Uhum. E a geração mais jovem, que até tem, mas elas não tinham interesse. Porque hoje Uhum. você tem uma demanda de muita tecnologia, outras atividades que não são outdoor e não tem a ver com a bike em si. É muito comum a gente atender famílias cujo pai, a mãe e os filhos não pedalam. Porque a mãe e o Sim. pai são de uma geração de 30 e poucos anos, 40, os filhos, né, de 10, 7 anos, 8 anos, e não pedalam. Então, a gente acaba ensinando a família toda. Então, a minha experiência pessoal é que fez com que eu criasse a escola para passar o mesmo benefício para as outras pessoas e mulheres, né? Principalmente as mulheres. Uhum. Sim. E você vê que isso que você observou, que você deixou bem claro que agora, né, essa questão de a faixa etária de mulheres acima dos 40 era um nicho que tinha essa dificuldade, né? E os mais novos também, principalmente essa questão dessa faixa etária feminina, né, acima dos 40, é uma questão até cultural, né? Porque a mulher, culturalmente, a gente foi criada para outras situações, né? Enquanto os meninos, como você falou, menino sai, é sempre estimulado a jogar bola, andar de bicicleta, né? Até essas atividades mais corporais, né? E nós, mulheres, culturalmente, a gente não foi criada para isso, né? Então, a gente realmente demorou mais para ocupar esse espaço, e às vezes nem ocupou, né, como você mesmo tem experiência de muitas mulheres que hoje
estão descobrindo a como fazer isso, indo atrás de uma escola de pilotagem de bicicleta para aprender a fazer, para ver como essa oportunidade, né, existe, né? Porque, como você falou, se não houvesse essa condição da escola de bicicleta, essa pessoa não teria essa oportunidade nem hoje de aprender, porque precisa realmente de um espaço, de uma pessoa que ensine, né? Porque a pessoa provavelmente tem traumas, tem dificuldades, né? Tem o receio, tem a vergonha, então tudo isso vai acumulando ao longo dos anos, né? E aí, o que era mais fácil no começo, hoje já não é mais, né? E é interessante que assim a gente encontra uma diferença. Hoje a escola não atende mais só mulheres, né? No começo a gente atendia só mulheres, mas as próprias mulheres começaram a pedir para que a gente atendesse seus filhos, filhas, os maridos, irmãos, namorados. Então hoje a escola atende qualquer pessoa a partir de 4 anos de idade, incluindo crianças especiais. Mas é muito interessante que a gente ainda perceber que na época que nós estamos, o número de ligações que a gente recebe, né, de mulheres dizem, assim, com muita vergonha. Mas a mulher, no geral, assim, ainda o público da escola é muito maior feminino, não só porque a escola incentiva, mas porque tem assim, uma diferença bem interessante entre homem e mulher, o que a gente percebe nesse processo de aprendizado e de busca da escola. A grande maioria das mulheres, elas têm muito medo, porque esse medo, elas aprenderam a ter medo, né? Porque o pai dizia, olha, não vai lá que você vai cair, você vai se machucar, ou elas viram alguém, o irmão que caiu, a amiga que caiu e se machucou. Então, as mulheres têm um sentimento, primeiro, um medo muito grande, e às vezes até é um receio que não é bem um medo, mas é uma vergonha, um sentimento de incapacidade que tá, assim, que tem uma camada de medo, que elas chamam de medo, porque na realidade elas se acham capazes, porque elas olham outras pessoas a fazerem bem, ou é o marido, ou é o filho, ou às vezes até uma amiga que já pedala, elas olham e até por não ter tido sucesso na infância ou quando jovem, elas acham que são incapazes de fazer. Então, elas traduzem esse sentimento de incapacidade, de inabilidade, num medo. Mas quando elas se veem capazes, o processo de aprendizado é extremamente rápido. Agora, o homem já é invertido. O homem, de fato, ele tem muita vergonha. Então, o homem, quando ele liga para fazer aula conosco, ele quer fazer às 5 da manhã, porque é assim, num lugar ermo, onde ninguém vai ver, ou quer fazer tarde da noite. Ele tem essa preocupação sabe, de não querer que ninguém veja que ele não sabe pedalar, porque ele tem muita vergonha. A mulher tem mais medo, o homem tem muita vergonha. E é interessante porque em torno da bike gera esse mito de que é uma atividade que você tem que aprender na tenra idade. E eu mesma, esportista, comecei a praticar esporte, eu tinha 5 anos de idade, eu fiz de tudo que você pode imaginar, né? Esgrima, salto ornamental, fiz atletismo, jogava tênis, enfim, fiz de tudo, muito esporte aquático, mas a bike não aconteceu na minha vida porque onde eu morava não tinha rua que dava para pedalar, no clube também não era permitido pedalar, então a bike simplesmente não aconteceu. E eu era envolvida com milhões de esportes. E eu não tinha vergonha de não saber pedalar. Simplesmente, não aconteceu. Um dia eu aprendo. Porque eu fazia tanto esporte, eles preenchiam o meu dia a dia, que eu não sentia falta. Até que surgiu a oportunidade, só que aí já madura, de pedalar. E as pessoas falam assim, como? Você não sabe pedalar? Eu falo, mas você sabe velejar? Você sabe esgrimar? Você sabe fazer salto ornamental? Como? Eu aprendi tudo isso quando criança. Né? Eu não aprendi a pedalar. Porque eu acho que a bike, para mim, era uma atividade como outra qualquer, porque era tanto esporte, né?
Então, isso eu levo isso para as pessoas, né? Porque eu falo assim, olha, se você tivesse contratando um professor agora para fazer aula de tênis, certamente você estaria publicando nas suas mídias sociais. Como quando você vai fazer uma aula de bike, todo mundo esconde. As pessoas só querem dizer que está indo para uma aula de bike e elas publicam as suas imagens quando elas já estão pilotando, quando o professor não está nem segurando a bicicleta. Por quê? Porque você Uhum. vê que tem um mito em volta disso, né? Tem alguns pais ligam para mim e falam: ah, eu morro de vergonha, meu filho já está muito velho, não aprendeu a pedalar. Eu pergunto: mas qual a idade do seu filho? 8 anos. Eu falo: gente, é uma Criança? criança, menina, não tem que aprender com 3 anos de idade, né? Então, a função da escola hoje, a função que a gente exerce também, é aculturar, é mostrar para as Uhum. pessoas que você não tem que ter vergonha de aprender. Você pode aprender qualquer atividade física ou, vamos dizer, o pilotar uma bicicleta, seja para passeio ou fazer a prática esportiva, em qualquer momento da sua vida. Tendo vontade e você começando do jeito certo, o ruim é quando as pessoas começam de uma maneira amadora, né? Não procuram um Uhum. professor porque acham que é absurdo. Imagina pedalar. E pedalar não é só mover a bike. Principalmente Uhum. quando você já começa a ter um uso mais maduro da bike, que é usar a bike como deslocamento, né, como um veículo, partir por uma Uhum. prática esportiva como mountain bike ou ciclismo Uhum. de estrada, né? Uhum. E eu sempre oriento as pessoas, principalmente, né, quando se fala no mountain bike. Muita mulher quer começar, quer aprender e já quer ir para o mountain bike, mas vai sem experiência nenhuma. E aí é onde começa a acontecer os acidentes, os traumas e há um abandono. Falar: ah, não, bicicleta não é para mim. É que muitas vezes a pessoa não começou pelo jeito certo, não começou com uma Sim. orientação, com um instrutor. E também acaba acontecendo essa evasão, né? Eu conheço muitas mulheres que relatam isso. Ah, é que eu abandonei, eu não quis mais, agora eu vou fazer mais uma tentativa. E aí elas vêm até a escola para recomeçar conosco e aí elas percebem que é um processo totalmente diferente do que o formato amador que as pessoas aprendem, né? Com a orientação de um amigo, alguém falando Sim. alguma coisa e tudo mais. Eu vejo, às vezes, nas trilhas, assim, com alguns amigos, né, que eu também observo isso, que muitas mulheres começam a pedalar, assim, ou têm medo, receio, né, e aí a gente convida, incentiva, né, fala: não, vamos, tal. E aí, o que a gente observa, às vezes, é que quando a mulher vai começar a pedalar, por exemplo, na companhia do marido, por exemplo, o marido, às vezes, não tem a paciência, sabe, para explicar para a mulher, né, a como fazer, a como trocar a marcha, ou a como, né, e a mulher às vezes nervosa, né, acaba assim, ficando com medo, com receio, e aí o marido acaba perdendo a paciência e isso acaba desestimulando a mulher. Então, aquilo que era para ser uma coisa para incentivar e que seria para que ela perdesse o medo e continuasse, ela acaba sendo um bloqueio. Então, ela acaba brigando e aí ela acaba sendo desestimulada, né? Então, o que era para ser uma coisa saudável acaba bloqueando de vez. Então, realmente, acho que a proposta de você ir procurar um profissional, né, que não seja ali no caso, né, uma pessoa diferente, né, faz com que isso seja uma relação mais saudável, né? Porque eu já vi isso muito acontecer. Você está ali com o marido ou alguém ali da família, né? Gera um estresse e aquilo que era para ser uma coisa legal acaba, né? A pessoa fica mais Isso sentida ainda. Débora, isso é muito comum, é extremamente comum, porque o que acontece? Para quem sabe, tudo é óbvio. Para quem sabe, Hum, tudo é muito óbvio. E para é, quem não está inserido no processo de ensinar, quem não estudou para isso, quem não está preparado, ou seja, a escola, antes de eu montar a escola, eu trabalhei 1 ano no método de ensino, fazendo teste com o método de ensino, exatamente uhum, para dissecar todos os detalhes e movimentos, porque quando você sabe alguma coisa
e o pedalar para algumas pessoas é tão natural quanto respirar, ela não percebe determinadas nuances, ela não percebe determinado detalhe que não é lógico para quem não sabe. E ainda colocando o fator medo, o fator vergonha, o raciocínio da pessoa ele fica bloqueado, ele não fica claro e rápido naquele momento, porque ela está num passeio, ela está numa aula, né? Ela está num passeio, ela tem obrigação de estar lá, sair com o grupo, então tem toda aquela questão da ansiedade, do medo, e tudo isso acaba bloqueando o raciocínio da pessoa. E mais a pressão, faça isso, faça aquilo, e ela não entende. Então, o que acaba gerando? Acaba gerando exatamente esse sentimento de inadequação, esse sentimento de incapacidade e frustração, porque a pessoa fala, eu não consigo. Não é, porque a forma como o processo está acontecendo, ele não é positivo. Então, para uma pessoa superar isso, ela tem que ter assim, uma força de vontade, uma vontade gigante de aprender a pedalar. Eu passei por isso, mas como eu sempre fui esportista, eu estava acostumada a cair, a me machucar, sabe, ficar na tentativa, e eu tinha aquela garra de, puxa, eu não vou abandonar, enquanto eu não fizer, então eu aprendi sozinha, por conta desse espírito do esporte que eu trouxe a vida toda, mas não é todo mundo que aprendeu dessa maneira. Então, as pessoas, assim, para os maridos que querem ajudar as esposas, vai aí uma dica. Primeiro, não julgar, não julgue, não, sabe? Se a pessoa não conseguiu fazer, é porque ela não está entendendo. E a responsabilidade não é ela que tá, de quem está recebendo a informação, é de quem está passando. Então, se você passou uma informação que essa pessoa não entendeu, formule novamente a sua instrução. Faça a instrução de várias formas até que essa pessoa consiga entender. Porque a incapacidade não é dela, é de quem está passando a informação. Então, primeira coisa, não julgar, não tirar sarro, não achar que a pessoa é incapaz, que ela é burra, ou que, sabe? Não, então, às vezes, o laço familiar te dá essa liberdade de julgar, porque você tem intimidade, você conhece. Então, fazer um exercício, ter compaixão e saber que se a pessoa não está conseguindo aprender, o problema não é ela, o problema é do interlocutor, é a forma como está sendo passada a informação para ela. Se você não consegue passar a informação, procure outra pessoa para passar a informação correta. Pode ser um instrutor, uma escola, ou alguém que, porventura, consiga ensinar melhor que você, mas não, a culpa não é de quem está aprendendo, em si, porque a gente trabalha com vários níveis, crianças, como eu falei, a gente trabalha com crianças especiais, a gente trabalha com pessoas que têm necessidades especiais, por exemplo, pessoas que têm uma paralisia num braço, pessoa que não tem uma perna. Como é que você ensina uma pessoa assim a pedalar? Então, tudo tem um método, tem a forma correta de ensinar. Todo mundo é capaz de aprender. Então, deixe que tenha um método e você tenha essa paciência com as pessoas. Não, o que você está falando, nossa, é fantástico, porque eu sou da área de educação, da área de educação, né? Eu trabalho com crianças. Então, e isso é verdadeiro, assim, porque isso se aplica a tudo, né? Que a gente se propõe a ensinar, porque na verdade é isso. Eu converso muito com os professores, às vezes, que eu trabalho em escola especificamente, mas é a mesma relação, né? Então, é para o esporte, é para a educação, quando você se propõe a ensinar, é nisso que você tem que pensar, né? Em como fazer o outro compreender da melhor forma possível, né? Para que ele... E as pessoas aprendem de forma diferente. Tem umas que são mais visuais, Sim. Outras são mais auditivas, aquelas são as sinestésicas. Então, cada uma, você vai ter que perceber como é que ela entende essa informação. Se ela é visual, melhor a gente demonstrar. Se ela é auditiva, você tem que sentar com a pessoa e falar, explicar o passo a passo. Então, mas nesse calor da emoção na hora do passeio, não é a hora correta para ensinar. E aí é a hora que acaba ocorrendo as frustrações de todos os lados, né?
Sim, sim. A gente até, eu estava vendo uma reportagem da escola e vendo também até a questão das crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? O quanto a bicicleta contribui para eles conseguirem ter a atenção até para o desenvolvimento escolar mesmo, né? Da rotina de aprendizagem por conta da prática do ciclismo, né, de sair para dar uma pedalada, uma volta. Tem até alguns estudos de algumas escolas que a gente vê, né, nessas matérias, né, de jornais, que adaptaram o pedalzinho de bicicleta, né, nas carteiras escolares para algumas crianças, né, enquanto estudam, ficar ali pedalando para que eles, né, tenham esse gasto, né, porque são crianças que têm hiperatividade, no caso, né, para que eles tenham uma possibilidade de concentração, foco em determinada situação ali de aprendizagem. Então, como a bicicleta, né, a gente acha que não, às vezes a gente pensa na bicicleta, às vezes só na questão da prática esportiva, mas como ela está integrada totalmente à inclusão social, né, à questão de emancipação, né, de se reafirmar, de autoestima, né, ela é muito mais ampla do que a gente às vezes observa. Você tocou num ponto, Débora, extremamente importante, que é exatamente as crianças com TDAH. A Specialized, que é o fabricante que apoia a nossa escola, eles têm nos Estados Unidos um projeto que, pela Fundação Specialized, fazendo um estudo com a Universidade de Harvard, eles comprovam, através desses estudos, os benefícios da bicicleta, os benefícios de pedalar para as crianças que têm déficit de atenção. Tanto que eles têm um slogan que é menos Ritalina e mais pedal. Né? E a gente tem tido essa experiência aqui. Lá nos Estados Unidos, eles implantaram o projeto dentro das escolas. Aqui no Brasil, a gente está estudando como fazer isso, em como levar a escola para dentro né, a escola de bike para dentro das escolas, de forma que a criança tenha esse benefício, que pelo menos durante o período, né, do dia ela possa pedalar. Lá na nossa escola, a gente recebe inúmeros alunos, né, com TDAH e outras síndromes também. Né? A gente recebe crianças que são autistas, crianças com síndrome de Down, recebemos crianças que têm um conjunto de síndrome que não tem um diagnóstico fechado. Sim. Então, e a gente percebe ao longo do tempo o quanto essas crianças evoluem pelo fato de pedalar. E muitas pessoas imaginam que o aprendizado delas vai ser diferente ou mais lento que o aprendizado de uma criança que não apresenta nenhuma dessas questões. E na nossa experiência é interessante, porque elas aprendem praticamente no mesmo tempo, às vezes umas até mais rápido, outras, no geral, aprendem tão normal quanto uma outra criança que não apresenta nenhuma questão especial. Então, na nossa experiência, o que comprova também que a gente tem um método que funciona muito bem, porque a gente consegue atuar, né, de um ponto a outro, levando esse aprendizado. E a gente consegue acompanhar Débora. Voltou. Então, Agora a gente vê a transformação de crianças, né, que, por exemplo, algumas crianças autistas que pouco falam, quando elas estão na bike pedalando com a gente, elas ficam falantes, elas interagem muito mais. E os pais relatam os ganhos que elas têm, o reflexo dessa atividade
em todo o restante, no estudo, na escola. Isso é bastante interessante e a gente tem tido uma experiência muito gratificante. Sim, muito, muito legal, muito legal. Acho que realmente são são, na verdade, assim, a gente precisa de mais políticas públicas mesmo, acho que mais pensar em como organizar isso dentro das escolas, principalmente aqui no Brasil, né? Porque eu acho que são ações que quem tem essa experiência que você tem, e, por exemplo, eu que tenho, né, a da escola, a gente consegue entender como isso se dá na prática e quanto isso pode trazer de benefício para as crianças, né? Aí a gente precisa só de esforços aí, né, de um conjunto de pessoas aí para fazer isso acontecer. Mas eu acho que é uma coisa, uma situação tudo assim para dar certo e que realmente, se a gente conseguisse fazer isso, as crianças, assim, acho que só tem a ganhar, né? Porque a gente vê na prática como isso traz de benefício mesmo para as crianças. E Cláudia, voltando a falar. Pode falar, pode ir lá, Débora. Não, vai lá. Pode ir. Eu ia falar, voltando a falar na questão das mulheres, né? Da gente incentivar, né, cada vez mais as mulheres, é uma coisa que você faz muito e a gente aqui na família de ciclistas faz também. Eu queria falar um pouquinho com você, que você falasse um pouquinho da experiência que você teve no projeto, né, das embaixadoras Specialized, que eu acompanhei aí o tempo que você ficou como embaixadora, né, que foi de 2013 até esse ano, né? Acabou agora esse ano o projeto, né? Exato. Foram 7 anos. Isso. E eu vou fazer uma confissão, assim, que eu era fã do projeto, assim, eu queria ser uma embaixadora, porque eu achava, assim, eu via você, sim, sabe? Eu falava assim, nossa, sabe aquela coisa que você tinha de admiração mesmo? Que eu olhava o uniforme de vocês, assim, sabe? Todas vocês sempre juntas, essa questão de incentivar as mulheres, as ações que vocês realizavam também, né? Sempre eu via os eventos que vocês faziam da questão da época do câncer de mama, né? De incentivar as mulheres a fazerem o autoexame, né? Como que foi, assim, esse período que você passou aí como embaixadora, que tinha aí como a proposta era levar a bicicleta para mais mulheres, né? Para que mais mulheres pedalassem. Como que foi esse período aí para você? O projeto Embaixadoras, né, quando ele começou nos Estados Unidos, a Specialized, ela foi para o mercado escolhendo mulheres, selecionando mulheres que já atuavam numa comunidade. Muita gente acha que foi o inverso, que a Specialized selecionou algumas mulheres e essas mulheres começaram um trabalho. E não foi desta maneira. A Specialized, ela começou a selecionar mulheres em cada país que já atuavam, que já tinham formado uma comunidade feminina. Aqui no Brasil eu fui a primeira, porque eu tinha já a Ciclofêmea, a escola, já tinha esse projeto, já atuava na comunidade feminina, incentivando mulheres. E foi assim que eu fui denominada a primeira embaixadora. E depois o projeto evoluiu, começou a crescer e a gente começou, eu falo a gente porque eu participei dos bastidores do projeto, ajudando, né, auxiliando a própria Specialized a selecionar as meninas que viriam logo depois de um ano de atuação. Então, a gente começou a selecionar as mulheres que já tinham uma comunidade, que já atuavam. E mulheres que a grande maioria delas também já era apaixonada pela marca. Porque as pessoas falam assim, muita gente falava comigo, eu quero ser embaixadora porque eu quero ganhar bike, quero ganhar uniforme. Eu falo, mas o ser embaixadora, primeiro, quando você ganhava esse selo, era nada mais do que o reconhecimento da Specialized em cima do quê? Em cima da paixão que você já tinha pela marca, porque eu mesma já divulgava a marca sem pretensão nenhuma, eu sempre fui apaixonada pela marca, então eu queria mostrar que eu tinha uma Specialized, eu falava dos benefícios dos produtos, assim como a gente fala de outros produtos, né? Você fala de um produto de beleza, da marca de um carro, um restaurante onde você vai.
Então, quando você gosta de um produto, de um serviço, você acaba virando embaixador natural dessa marca. Você começa a divulgar. E a Specialized, de uma maneira muito inteligente, muito bacana, ela percebeu isso, que ao redor do mundo tinham mulheres que eram apaixonadas pela marca, mulheres que já atuavam junto a uma comunidade, uma incentivando a outra. Então, eles criaram esse título e aí começaram a eleger. E o que a gente teve de benefício? Primeiro, o reconhecimento, porque nada como uma empresa do porte da Specialized reconhecer o seu trabalho como um trabalho importante para a comunidade, né, e que você pode carregar o nome deles, né, que você fala, poxa, eu posso carregar, eu sou embaixadora dessa marca. Nós recebemos bastante treinamentos de produto, claro, ter acesso aos produtos, receber um uniforme, né, os uniformes maravilhosos, exclusivos. Então, o fato de unir essas mulheres e a gente poder trocar entre nós a experiência do que cada uma fazia em sua comunidade. Então, por exemplo, eu aqui em São Paulo, o grande volume de mulheres que eu tenho que pedalam comigo praticam ciclismo de estrada. Por quê? Porque você não tem trilha, você não tem estrada de terra aqui, né? Aqui eu saio de casa já pedalando, eu saio no asfalto. Eu não consigo chegar numa trilha em menos de, sei lá, de 60 quilômetros. Eu tenho que ir de carro se eu quiser para uma trilha. Aí uma embaixadora já do Nordeste, ela fala, pô, mas eu saio de casa, eu ando 2 quilômetros, já estou no meio da trilha. Então, você percebe que na região dela, a maior prática era ciclismo de montanha. Então, era bacana porque a gente trocava muito essas experiências. Foi uma coisa muito bonita, porque a gente acabava se sentindo especial, porque você tinha acesso à informação, tinha acesso a treinamento, recebia os produtos, né, de tanto uniforme como bicicleta, tinha acesso às lojas. Então, você acabava tendo o privilégio de usar os produtos, conseguir ter acesso e as informações. Então, foi uma vivência muito grande. Eu tive a experiência, eu tive a oportunidade de, algumas vezes, visitar a Specialized Estados Unidos, conhecer embaixadoras de outros países, que eles elegeram, quando eles fizeram o encontro mundial de embaixadoras, eles selecionaram uma por país, eu acabei tendo esse privilégio, fui para lá e conheci embaixadoras de todo lugar, nos Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Colômbia. Então, parecia aquela reunião de Mises, né? Era muito divertido, porque a mulher tudo quanto desfilando com os uniformes, né? E foi uma vivência muito grande. O projeto encerrou, né? Porque foram 7 anos de projeto, mas o que eu sinto é que, assim, que todas essas mulheres, independente do projeto não existir, quer dizer, ou seja, as pessoas não vão mais receber o apoio com produto, com uniforme e tudo mais, mas o ser embaixadora está na alma. Porque antes de ter o nome, todo mundo já fazia esse trabalho. E todo mundo já era apaixonada pela marca. Então, assim, o fato do projeto não existir, né, eu continuo apaixonada pela marca, porque eu ainda continuo apoiada, porque a minha escola tem o apoio da Specialized. Eu não consigo dissociar a imagem. Né? Eu falo, eu vou continuar sendo a eterna embaixadora da marca, independente se eu vou receber um uniforme escrito embaixadora ou não. Por quê? Porque eu respiro, eu transpiro a marca todo dia, porque é o produto que eu uso, é o produto que eu curto, e eu trabalho a comunidade feminina, que para mim isso é a maior paixão que eu tenho na vida, é de saber que muita mulher que está pedalando por aí, ela começou conosco. Né, a gente não trabalha, por exemplo, no ciclismo de estrada, a gente não trabalha a ciclista performática, a gente trabalha a iniciante, a pessoa que quer ingressar. Quando ela começa a ficar performática e quer já participar mesmo daquela coisa mais intensa, de muita prova, geralmente ela vai para outra assessoria. Né? E isso é muito bacana, porque quando eu vou para provas, vou para vários pedais, aí, treinos em estrada,
eu encontro a mulherada que passou pela escola. E para mim isso dá o maior orgulho, né? Eu falo, olha quanta mulher já passou por aqui e hoje elas estão vivendo uma fase muito madura do esporte, no caso do ciclismo, né? Que aqui eu incentivo muito o ciclismo de estrada exatamente pela facilidade, quer dizer, pelo que a gente tem aqui em São Paulo, né? Em São Paulo acaba usando muito a bike de estrada porque realmente a gente não tem uma trilha na porta de casa, né? Sim. E agora você está com um projeto para mulheres com mais de 60 anos, né? Você comentou comigo que você está começando aí com esse projeto. Como que é esse projeto? Explica pra gente como que ele funciona. Então, Débora, eu completo agora 60 anos, né? Ano que vem. Ano que vem já está aí, né? E, assim, aquele dia que você acorda, você fala, nossa, eu vou fazer 60 anos. Parece que cai um orelhão, assim, não cai uma ficha, né? Eu falo, caramba, o tempo passa e você vê, já vou fazer 60 anos. E aí, o que acontece? Comecei a pesquisar o assunto. E eu não me identifico com as coisas que eu encontro na mídia. Quando fala do idoso, é o idoso, aquele velhinho, aquela velhinha. É muito caracterizado uma pessoa idosa, está muito caracterizada com a decadência. Né? O idoso ele é um problema, e o idoso ele acaba também sendo invisível à sociedade. Eu que sou uma mulher muito ativa, né, em tudo que eu faço, no trabalho, na prática esportiva, eu não encontro nada para a minha idade. Não tem nada. Porque eu não consigo me identificar. Tudo que você vê de mulher para 60 anos, você está num limbo. Porque ou tem um negócio que é muito velhinha, ou tem um negócio que é para uma jovem. Né? E um preconceito muito grande. É um preconceito gigante com relação à idade. E eu estou tocando disso agora, porque agora que eu estou entrando nessa idade, eu já estava percebendo e vejo muito, e isso também é um problema cultural. Eu até fiz um exercício, porque eu acabei criando um grupo de mulheres. Eu fiz um exercício outro dia desse, que eu coloquei a foto de uma atriz quando era mais jovem, agora, e de um ator. E o ator, ele está bem mais enrugado que a moça, está com o cabelo grisalho, ela também. E foi engraçado que as mulheres olhavam e falavam, nossa, como ela está acabada. Quando viram a foto do ator, falou, nossa, ele está muito charmoso. Por quê? Porque na cultura nossa, a mulher de cabelo branco, ela é desleixada. A mulher com ruga é acabada. O homem de cabelo branco e com ruga é charmoso. E isso é um problema cultural tão forte, tão enraizado na nossa cultura, no que a gente aprendeu, que eu quero, de uma maneira bem pretensiosa, tentar quebrar com isso, chamando as mulheres, apertando as mulheres. E isso também tem a ver com a prática esportiva, porque eu vejo que a bike pode trazer essas mulheres, né, que estão se achando velha, acabada, porque a sociedade impôs, porque os filhos falam, o marido fala, tem muita mulher que está com 50 e pouco, 60 e pouco que quer aprender a pedalar, e ela ouviu do marido que ela é muito velha para isso, que ela não tem que fazer, já passou da idade. E você vê que as mulheres chegam na escola com uma vontade de viver absurda. Então, esse é um projeto que eu acabei iniciando, criar um grupo no WhatsApp de mulheres que estão um pouco antes dos 60, um pouco depois, nessa média, para a gente discutir essas questões. Né? Porque quando uma mulher tem rugas, você diz que é acabado e o homem é charmoso. Vamos rever esses conceitos, né? Educar a nossa mente e o nosso olhar. Né? Quando você vê, até nas provas, né? Eu mesma, quando comecei, e um motivo de eu ter saído um pouco do mountain bike é que as provas de mountain bike não tinham minha categoria. Era tudo over 30, over 40. Eu falo, mas eu tô com 60, como é que eu vou disputar? E não sabe, não é que eu falo, não quero disputar com uma menina de 30, mas é que você não tem referência. Né? Quer dizer, eu sempre vou levar pau,
mas e aí? Qual que é a minha referência? Como é que eu vou comparar o meu desempenho? E tem até uma questão interessante que quando as pessoas falam, olha, eu sou atleta. As pessoas olham, como? Porque quando fala que você é atleta, as pessoas esperam o quê? Um jovem de 20, né, 20 anos, 30 anos. Como é que uma mulher de 60 anos é atleta? Até para você conseguir apoio é difícil. Né? O ano passado eu participei de uma prova de ciclismo, que era classificatória para o Mundial Amador de Ciclismo pela UCI, né? Uma prova oficial pela UCI. Eu consegui a classificação na minha categoria e viajei para a Polônia, a etapa mundial aconteceu na Polônia. Eu fui para lá e foi a primeira vez que eu consegui encontrar um grupo muito grande de mulheres da minha idade. Tinham quase 100 mulheres da minha idade disputando, mas a grande maioria era europeia. Acho que aqui do hemisfério sul só tinha eu e mais uma amiga minha brasileira, e eu não me lembro de ter outras mulheres da minha idade aqui né, da América Latina, não tinha muita europeia. Mas foi a primeira vez que numa prova eu pude disputar com um número grande de mulheres. Fiquei em 18º, representei bem o Brasil, inclusive, fiquei entre as 20 primeiras lá. Mas o que me chamou a atenção, o que me chama a atenção é que aqui no Brasil eu vou para uma prova, às vezes tem uma, quando tem duas, né? Por quê? Porque não tem um incentivo. A pessoa acha que uma pessoa de 60 anos não vai estar em cima de uma bike participando de uma prova de ciclismo. Então, você vê que a juventude, o culto à juventude, ele é muito forte e com relação à mulher é mais cruel ainda. Porque é exigido de você o tempo todo, você está com a cara esticada, você tem que ser magra, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Não é valorizado as suas conquistas, né? o que você é, o que você conquistou. Então, você vê que é aceito o homem careca, o homem barrigudo. A mulher não pode ter barriga. Imagina uma mulher careca, nem pensar. Por quê? Porque isso foi uma cultura imposta onde a mulher sofre muito com isso. Então, eu quero, através desse projeto, ajudar essas mulheres que, como eu, estão chegando aí nos 60, já passaram dos 60 anos. E eu acho que um fator que me impulsionou, que me mantém com esse sentido, eu não vou falar de juventude, eu vou falar de jovialidade, que juventude é uma coisa, quando você fala de juventude, você está falando um tempo, você está falando cronologia, né? Mas eu estou falando dessa jovialidade, que hoje as pessoas vivem mais, a gente vive mais, então, e eu não quero levar aquela coisa adiante, a mulher de 60 a mulher de 60 é a de 40, representa a de 40 anos atrás. Eu não quero levar isso também. A mulher de 60 é a mulher de 60. E como que é a mulher de 60 hoje? É assim. Ela é ativa, ela pode fazer muita coisa. Então, eu quero levar isso para as mulheres e o que realmente me ajudou em tudo isso foi a bicicleta. A bicicleta, ela empodera. Apesar de eu praticar vários esportes, nenhum esporte, nenhuma modalidade me empoderou tanto quanto a bike. Então, assim, com a bike eu sinto esse empoderamento, eu quero passar isso para outras mulheres. Né? E principalmente quando você fala de uma certa idade, porque você vê, eu aprendi com 49 anos. Né? Então, nessa idade, né, quando você fala, pô, mas com 49 anos, o que você vai fazer? E aí eu descobri que, além de tudo, no ciclismo eu podia participar de provas. Né? E a prova, assim, a prova é para você disputar com você mesma, não é nem com outra pessoa. Né? A minha referência sou eu mesma, o quanto eu consigo ser melhor do que eu fui na prova passada, né? Aquele agito, aquele monte de gente bonita, aquele monte de gente feliz, sabe? É esse o lance, é como uma prova de corrida de rua, você tem lá 30 atletas profissionais, os outros 2.000 que estão lá são amadores, que estão lá para divertir.
E no caso da prova do ciclismo, a mesma coisa, né? Principalmente na minha categoria. Então, eu estou lá para me divertir, para participar daquele circo todo. E é isso que eu quero levar. E eu acho que a bike é uma ferramenta que ajuda a impulsionar. Porque eu vejo muitas mulheres que foram lá aprender conosco. Semana passada, eu acho que nós estamos com uma aluna de 65 anos, que também achou que não ia pedalar. Levou a sobrinha, que tem, acho que 9 anos, aprendeu mais rápido que a sobrinha. E aí você vê a postura da pessoa mudar, o sorriso. Quando ela se descobre, ela fala, nossa, eu posso, eu sou capaz, eu ainda sou jovem, ainda tenho gás, ainda posso fazer mais coisas. Então, isso que eu quero levar, quer dizer, a troca de experiência, mostrar para elas que eu acho que assim, a vida só, as oportunidades e tudo só acaba quando de fato você sai desse planeta, quando você vai para outra esfera. Enquanto você está aqui, você pode ser ativo, a não ser que algum fator de doença, tudo mais, vai te impedir de fazer. Mas se você tem saúde, né, eu acho assim, tem que cuidar da cabeça. Esse negócio de colocar na cabeça que você é muito velha para fazer isso, é uma crença que a gente tem que desconstruir. A nossa crença é, se eu tenho jovialidade, se eu tenho saúde, e eu não sei quando que eu vou partir daqui, então, portanto, eu prefiro acreditar que eu tenho muito tempo pela frente. Se tenho muito tempo pela frente, eu quero fazer muita coisa. Então, é isso que eu quero levar para a mulherada. Nossa, Cláudia, sensacional. Eu acho que você até me deixou assim, emocionada assim, com essa sua fala, com esse projeto, né, para mulheres com mais de 60 anos, que eu acho que, embora a bicicleta, como você falou, seja para todos, não tem idade, né, para homens, mulheres, crianças, né, mas eu acho que sim, é o que você falou, para mulher, assim, é muito mais difícil, né, e só sabe, assim, quem é mulher mesmo, né, quem passou por isso, né, então, assim, para a mulher é muito mais difícil, para a mulher mais velha, né, que passou por situações como você acabou de relatar, as coisas são mais difíceis mesmo, né? Então, a gente tem a questão, a gente tem a igualdade, né? A gente sabe disso, que todos, né, temos os mesmos direitos, mas a gente ainda não tem equidade, né? Porque, como você falou, numa prova, né, numa competição, como que vai você competir com uma menina de 20, né? Não tem equidade nisso, né? Então faltam, né? Faltam esses olhares, né? Então precisam. Então eu acho que esse seu projeto é muito inspirador, que você tenha forças assim para levar adiante, né? Porque, assim, é uma coisa assim para motivar mesmo muitas mulheres, que todas assim sejam inspiradas por você. Assim como acredito que todos nós que estamos aqui hoje estamos saindo daqui inspirados, mais ainda, né, pelo seu trabalho, porque realmente é um trabalho assim, muito, muito bonito, assim, acho que inspirador mesmo, porque é uma luta que a gente que é mulher sabe que é uma luta antiga, né, e que a gente ainda vai ter muito tempo pela frente nessa luta ainda, né? Então... Eu acho que, assim, as mulheres, e eu tenho feito muitas provocações, eu tenho um perfil no Instagram, nem criei Facebook, nada, eu só criei no Instagram, um grupo do WhatsApp, o perfil chama-se Sandali60, depois eu coloco aí nos comentários para quem quiser seguir, mas eu tenho feito muita provocação. Porque eu quero que essas mulheres, elas quebrem com esses padrões, quero que elas quebrem com essas crenças. Então, é um trabalho difícil, porque até na conversa com elas, eu percebo que sim, elas, assim, naturalmente, inconscientemente, elas falam coisas contra a própria mulher. Por quê? Porque virou um padrão, é um aprendizado. É a vida inteira. A gente, desde criança, lembra, você tem que ser magra, ou você tem que ser loira, ou você tem que ter o cabelo assim, você tem que ter o cabelo... Então, e tem muito modismo que vai contra as suas características genéticas. Eu lembro que uma época que eu era pré-adolescente, a moda era ter cabelo crespo. Meu cabelo é liso, que é um figa de milho.
Eu tinha que fazer permanente no cabelo para ficar Claro. crespo. Eu só vou te interromper, porque falta 5 minutos, 5